Você saberia apontar no mapa qual é o estado com a menor população do Brasil? E se eu te dissesse que ele também é o que mais cresce em número de habitantes? Estamos falando de Roraima, o estado mais ao norte do país, localizado entre a Venezuela e a Guiana, com florestas tropicais, savanas abertas e muito espaço vazio. Com um território maior que Portugal, Roraima abriga pouco mais de 700 mil pessoas, menos que a população de Campinas, em São Paulo. Mas por que tão pouca gente vive num lugar tão grande? A resposta está na história e nos desafios geográficos da região. Antes dos portugueses chegarem, Roraima já era lar de vários povos indígenas, como os Yanomami, Macuxi e o Apixana. Os colonizadores vieram pela Amazônia, subindo os rios, e queriam garantir o controle da região, porque outros países como a Holanda e a Espanha também estavam tentando entrar por ali. O interesse era estratégico, garantir a posse do norte do território diante da presença de espanhóis e holandeses, que pelo platô das Guianas adentravam o vale em busca de rotas comerciais, recursos minerais e indígenas para a mão de obra. No século XVIII, para consolidar sua soberania na região e conter os avanços estrangeiros, a coroa portuguesa ergueu o Forte São Joaquim, às margens do rio Uraricoera, próximo à atual Boa Vista. Mas o processo de ocupação civil foi lento e espalhado. Um dos maiores desafios de Roraima sempre foi o isolamento. Até hoje só tem uma estrada principal ligando o estado ao resto do Brasil, a BR-174. Que conecta Boa Vista a Manaus. Não tem ferrovia e os portos mais próximos ficam muito longe. Isso deixa o transporte caro, demorado e complicado. Grande parte das mercadorias e pessoas que chegam ao estado depende do transporte rodoviário, o que torna a logística cara, demorada e vulnerável a interrupções. Além disso, um trecho da BR-174 que passa por dentro de terras indígenas é fechado à noite, por questões de segurança para os indígenas e para a fauna local. Isso significa que durante a noite não é possível atravessar essa parte da estrada, o que impõe mais uma limitação ao fluxo de transporte entre Roraima e o restante do país. Esse isolamento físico contribuiu diretamente para a baixa densidade populacional, a dificuldade de fixação de imigrantes ao longo da história e a lentidão no desenvolvimento econômico local. Hoje, mais de 65% da população de Roraima vive em Boa Vista, a capital do estado. A cidade foi fundada no fim do século XIX, mas por muito tempo o território de Roraima nem era reconhecido como um estado, era apenas administrado pela Amazonas. Isso só mudou em 1988, quando Roraima foi oficialmente elevada à categoria de estado, no mesmo processo que também criou o Tocantins e o Amapá. Boa Vista tem algumas particularidades interessantes. É a única capital brasileira que fica totalmente acima da linha do Equador. E mais, foi uma cidade planejada, com ruas largas e um traçado urbano em formato circular, lembrando um leque aberto. Hoje, concentra a maior parte da população, da política e da economia roraimense. É de fato o centro do estado. Fora da capital, os principais municípios são Rorainópolis, Caracaraí, Pacaraima, Alto Alegre e Cantá, todos com população inferior a 40 mil habitantes, com grande parte da população vivendo próxima das rodovias BR-174 e BR-401. O restante do território, principalmente a região oeste e norte, permanece praticamente desabitada. Na economia, Roraima ainda tem o menor PIB do Brasil. Em 2022, tudo que o estado produziu somou cerca de 21 bilhões de reais. Isso representa menos de 0,2% de toda a economia do país. Mas tem um dado curioso. Foi o estado que mais cresceu proporcionalmente naquele ano, 11,3%. O PIB per capita chegou a 33 mil, um valor intermediário, mas é influenciado por uma população pequena. A economia roraimense gira principalmente em torno do setor de serviços, puxado pelo funcionalismo público e atividades administrativas. Só esse setor representa cerca de 80% do PIB do estado, segundo dados do IBGE. O setor agropecuário também vem ganhando destaque recentemente. A produção de arroz já tornou o estado autossuficiente e até exportador em 2022. O que colocou Roraima como o maior produtor da região norte. A soja também avança sobre a savana no leste do estado, conhecida localmente como lavrado.
Já a pecuária bovina e de búfalos se fortalece nas áreas do Cerrado. O rebanho bovino de Roraima já passa de 1.200.000 cabeças, com destaque para os municípios de Rorainópolis, Caracaraí e Cantá. A criação de búfalos, apesar de menor, também vem crescendo, com rebanhos adaptados ao clima e ao solo da região. A mineração também é vista como um potencial gerador de receita, dado o subsolo rico em ouro, diamante, nióbio e cassiterita. No entanto, a exploração enfrenta desafios legais e ambientais, pois cerca de 46% do território do estado está em terras indígenas. A regulamentação do setor poderia impulsionar a economia e a arrecadação estadual, mas a presença do garimpo ilegal gera impactos ambientais e sociais significativos. O governo tem intensificado operações para combater a atividade clandestina. Porém, a vasta extensão da região e os interesses econômicos dificultam acabar com esse problema. Além disso, o setor industrial ainda está começando a se desenvolver, mas já sofre muitos gargalos logísticos. O estado ainda tem poucas fábricas de alimentos, laticínios e madeira. Até 2019, o estado sequer fazia parte do Sistema Interligado Nacional de Energia e dependia da compra de eletricidade da Venezuela e de usinas a diesel. E foi justamente da Venezuela que veio um dos maiores impactos recentes sobre Roraima. Desde 2015, mais de 500 mil de venezuelanos cruzaram a fronteira, fugindo da crise econômica, política e humanitária. Boa parte entrou por Pacaraima, cidade que se tornou a principal porta de entrada terrestre de imigrantes no Brasil. Boa Vista e Pacaraima viram sua população crescer de forma acelerada. Abrigos se multiplicaram, o sistema de saúde e educação ficaram sobrecarregados e a estrutura urbana precisou se adaptar à nova realidade. Em 2024, Roraima continua recebendo cerca de 250 venezuelanos por dia. A resposta brasileira veio com a criação da Operação Acolhida, uma força-tarefa coordenada pelo Exército e apoiada por agências da ONU, para recepção, abrigamento e interiorização dos imigrantes. Hoje, Roraima é um modelo internacional de resposta humanitária, mas também carrega o peso da sobrecarga social e dos desafios logísticos. Roraima ainda enfrenta muitos problemas para se desenvolver. Faltam estradas boas, não tem ferrovias nem portos por perto. A energia elétrica ainda é cara e instável. E para piorar, há muitos conflitos por terra e muito garimpo ilegal dentro de áreas indígenas. A dependência de repasses federais continua alta e a interiorização populacional é limitada. Roraima é, portanto, um paradoxo. Um estado com potencial agrícola, localização geopolítica estratégica e papel humanitário de destaque, mas também com sérios gargalos sociais, econômicos e ambientais, mas que ainda busca seu lugar na economia nacional. Enquanto boa parte do Brasil debate os centros urbanos do Sul e Sudeste, talvez seja a hora de começar a olhar com mais atenção para o extremo norte. Roraima pode não ter muitos habitantes, mas o que acontece ali diz muito sobre os caminhos e dilemas do Brasil no século XXI. E você, o que acha? O Brasil está pronto para incluir Roraima em seu futuro? Ou vai continuar olhando apenas para o Sul e Sudeste? Deixe sua opinião nos comentários. Considere deixar seu like e se inscrever no canal. E antes de você ir, eu acabei de subir um vídeo sobre Fortaleza, mostrando as duas faces que a cidade tem, do paraíso ao caos urbano. Se você quer entender como isso acontece por lá, clique no vídeo que eu estou te esperando por lá. Um abraço.